incrível como que tem pessoas que gostam de superestimar a inteligência da gente, né? Ou de avaliar a sua capacidade, né? De querer te diminuir. Eu fiz uma viagem para Santiago do Chile, que é a capital do Chile, em 2014. Eu fiquei num hostel muito legal lá, gente, chama Hostel Providência. Foi uma viagem assim, ó, maravilhosa. E nesse hostel que eu fiquei, para quem nunca viajou para hostel, quando você for algum dia, você vai ver que é um lugar muito multicultural. Você encontra gente do mundo inteiro. Então é um intercâmbio que você está fazendo ali. E nessa minha viagem eu aproveitei muito, gente, muito mesmo. E nesse hostel que eu fiquei tinham duas meninas que eu não sei de qual país que elas são. E elas não conversavam comigo, não sei porquê. Elas não foram muito assim com a minha cara. E eu cumprimentava todo mundo ali no hostel e tudo mais, porque é um lugar onde tem muita entrada e saída de pessoas a todo tempo, né? E essas duas meninas em específico, elas nunca falavam comigo, nunca. Eu cumprimentava elas, elas me olhavam assim meio que snob, sabe? E não falava nada, e eu pensava, gente, será que eu fiz alguma coisa? E aí, até então, beleza. E aí, naquela época, quando eu fui lá, nesse hostel, eu falava com as pessoas que trabalhavam ali na recepção, no meu portunhol. Ou então, tinha uma menina que trabalhava lá na época, que ela é brasileira, ela é de São Paulo, então eu falava com ela em português. Hoje tá complicado. E daí com a menina eu falava em português, brasileira, e com o pessoal eu falava em portunhol. E essas duas meninas snobs, assim, quando elas me viam na recepção, acho que elas não sabiam que eu sei falar inglês. Então elas me viam conversando ali em espanhol ou em português. E aí teve um determinado dia, né, que eu levantei, tomei meu café. E aí eu falei, hoje eu vou sair pra bater perna. Eu batia perna todo dia, ficava o dia inteiro na rua. E aí em hostel eles sempre colocam, assim, igual em hotel, aqueles mapas de guia turístico, né, o que tem pra fazer na cidade, ali os pontos turísticos, os lugares pra você poder conhecer e tal. Aí eu terminei de tomar café, fui lá pra recepção, peguei, eu já tava pronto, eu já tava com a minha mochila assim nas costas. Aí peguei o panfletinho lá, né, de guia turístico assim, e eu já tava de saída. Daí eu parei assim, fiquei olhando assim, lendo, né, e já tava de saída já. Aí uma dessas meninas parou atrás de mim e falou assim, daí ela falou em inglês: nossa, mas esse menino é muito esquisito. É uma pessoa muito estranha. Agora você me fala qual que é o sentido de uma pessoa pegar um papel e ficar parado de frente para uma porta lendo. E começou a falar um monte de coisa. E eu tava ouvindo. E naquela época, gente, eu era uma pessoa assim, ó, que a pessoa podia fazer o que fosse comigo, eu não falava nada, sabe? Podia me xingar, podia fazer o que fosse e eu não falava nada. Hoje eu já sou uma pessoa completamente diferente. Eu já falo de volta, ou eu não deixo as pessoas me humilhar, sabe? E eu sei que eu fiquei ouvindo aquilo ali pensando, será que é comigo? Eu era a única pessoa que tava ali. E aí ela ficou falando, sabe? He's so weird. This guy is so weird. What's the point of a person standing in front of this door like this with his paper? He's very weird. E aí eu pensei, será que é comigo que ela tá falando? E era. E aí eu fico avaliando como que as pessoas elas são muito abusadas, né? As pessoas, elas são muito prepotentes, essa é a palavra, elas são muito prepotentes, porque assim, ó, não são todos os lugares que falam inglês, mas hoje em dia, se você quiser aprender a falar qualquer outro idioma, você consegue com a tecnologia, com o celular, você coloca ali o celular, traduz na hora, tem muita aula no YouTube, tem muita coisa para você aprender, então é uma prepotência muito grande de alguém achar que só porque ela te viu falando em português ou em espanhol, ou em qualquer outra língua, que você não entende a língua dela, e é perigoso, né? Porque naquela época eu não falei nada, mas se fosse hoje eu ia falar, ia responder, sabe? Tipo, eu tô entendendo o que você tá falando, não sei o que você tá falando, ia falar na língua dela. Mas é incrível como que as pessoas julgam, né? A sua capacidade de fazer algo. Então se eu chegar em um lugar e falar com alguém em português, eu não sei falar nenhum outro idioma, porque eu tô conversando com a pessoa em português, ou se eu falar com você em inglês, eu só sei falar inglês. E eu sabia que sempre que eu encontrava essas duas meninas no hostel, elas nunca me cumprimentavam, sabe? Elas cumprimentavam todo mundo que estava ali. E comigo, elas nunca falavam nada. E eu pensava que tem alguma coisa estranha. E realmente tinha, não era coisa da minha cabeça, não. Mas eu tava vindo aqui pro parque e eu lembrei dessa história. Eu queria dividir essa história aqui com vocês, porque hoje, quando eu lembro, eu dou risada disso. Porque é uma pessoa muito idiota, me desculpa a palavra, mas é uma pessoa muito imbecil. Ela não parou comigo nem um minuto para conversar ou para me conhecer. Ela já me julgou ali pelo que ela estava vendo. E sim, eu falava em português com a menina que trabalhava na recepção. Ela é brasileira, muita gente boa,
Mas foi uma viagem maravilhosa, sabe? Eu fui para Santiago, eu fiquei lá 9 dias e eu fiquei nesse hostel, chama Hostal Providência. É perto de tudo, é perto de metrô, perto de todo o comércio ali. Tem acesso muito fácil para qualquer lugar da cidade. Se vocês tiverem curiosidade de conhecer um dia, eu indico, é um lugar bem legal. Quando eu fui lá, o café da manhã era maravilhoso. O café da manhã do hostel era igual o café da manhã assim, de hotel mesmo. Muito bom. Mas é isso, eu quis contar essa história aqui pra vocês, porque em viagens a gente tem muita coisa boa, mas a gente também passa por situações às vezes muito constrangedoras, né? De você encontrar a gente assim. Mas faz parte, e é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão pra todo mundo e até a próxima história.